E aí, seu lindo, tudo bem? Seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de isomeria. Agora, qual é a primeira coisa? O que é isomeria? Vem cá, a isomeria é uma propriedade que alguns compostos orgânicos possuem de ter a mesma fórmula molecular, porém se estruturar espacialmente de forma diferente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que podem existir dois compostos que têm fórmula molecular C3H6. Esses dois compostos vão ter a mesma fórmula molecular C3H6, porém, eles vão ter uma conformação espacial diferente. Como assim? Vamos pegar o exemplo que eu dei do C3H6. Falei para você que esse composto C3H6 poderia se apresentar espacialmente de mais do que uma forma. Então, olha só, a primeira forma estrutural que eu apresento aqui para vocês é a forma estrutural em que a gente tem um alceno. A gente tem aqui uma ligação dupla. Essa ligação dupla permite aqui que a gente faça um composto de fórmula molecular C3H6. Maravilha! Ao mesmo tempo, esse composto C3H6 pode se apresentar na forma de um composto cíclico saturado, ou seja, na forma de um composto que tem uma estrutura cíclica e que não possui ligações duplas ou triplas. Portanto, isso aqui ilustra para a gente que é possível sim, a partir de uma mesma fórmula molecular, achar fórmulas estruturais ou organizações espaciais distintas para o nosso composto. Seguinte, segura todos os piolhos que você tem aí, não faça com que eles te descabelem. Presta atenção. A isomeria que a gente vai estudar essa aula específica é a isomeria plana. Então eu tenho que fazer a distinção entre essas duas isomerias aí. A isomeria plana é uma isomeria que a gente consegue perceber a partir do momento em que a gente escreve a fórmula estrutural do composto. A isomeria espacial não dá para a gente perceber assim facilmente. Na isomeria espacial, a gente vai precisar de um pouquinho de pensamento abstrato. Então, segura um pouquinho, fica calmo que essa isomeria aqui a gente vai ver no próximo vídeo. Essa isomeria vai ser o tema da nossa aula. Então, isomeria de função, posição, cadeia e essas duas isomerias especiais que são metameria e tautomeria. Aqui eu vou precisar que você preste atenção, porque essas duas isomerias aqui são um caso especial que geralmente tem um pouquinho de problema, mas vai ficar tudo bem. Vamos lá para a nossa primeira isomeria, que é a isomeria de função. Olha só, quando você tem uma isomeria de função, você tem dois compostos de mesma fórmula molecular, mas que representam funções orgânicas diferentes. Então, olha só, quando você tem esse composto aqui, C3H6O, essa fórmula molecular é uma fórmula única, C3H6O. Você pode escrever dois compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Olha aqui, esse primeiro composto, se você prestar bem atenção nesse grupo funcional aqui, é um aldeído de 3 carbonos, o propanal. Ao mesmo tempo, com a mesma fórmula molecular, eu consigo montar esse composto aqui, que é uma cetona. Dá uma olhada aqui nesse grupo funcional. Essa cetona de 3 carbonos, que é a propanona. Olha uma curiosidade interessante. Quando você usava a sua acetona para tirar o esmalte da sua mão, isso aqui era o que você usava. Você usava, na verdade, uma solução diluída de propanona. Tchuco, vamos prestar atenção um pouquinho então em isomeria de posição. Como é isomeria, a gente está falando então de dois compostos que vão ter a mesma fórmula molecular. Agora, o que é o gato? O que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que quando você fala de isomeria de posição, você está pensando em um diferente posicionamento de um desses três agentes aqui. Então, o que você pode ter em isômeros de posição? Você vai ter a posição diferente de uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla ou tripla, ou um diferente posicionamento de grupo funcional, seja ele no grupo hidroxila, seja ele uma carbonila, uma carboxila, ou você pode ter uma diferente posição de ramificação. O que é ter diferente posição? É você colocar cada um desses três agentes aqui em carbonos diferentes. Vamos dar uma olhada. Olha aqui o que acontece quando a gente está pensando no isômero de posição que tem a ver com a posição diferente do grupo funcional. Peguei aqui o exemplo de um composto, C3H8O, que está na forma de dois álcoois aqui. Então,
A gente tem um álcool aqui, hidroxila, hidroxila, e o que aconteceu aqui? Nós temos um álcool de 3 carbonos, mas o que muda é que a hidroxila se localiza, no caso desse primeiro álcool, no carbono 1, e no caso desse segundo álcool, no carbono 2. Então, o diferente posicionamento do grupo funcional faz com que isso aqui seja uma isomeria de posição em termos do grupo funcional. Presta atenção no seguinte, o nome desses dois compostos vai ser diferente. Isso aqui é a maior dica para você quando você pensa em isômero de posição. Olha aqui a numeração, propan 1-ol, propan 2-ol. Isso aqui dá para você a noção de que nós temos dois compostos que são distintos, mas isômeros. Dá uma olhada nesse segundo caso que você está vendo aqui, que é um caso de isomeria de posição que tem a ver com um posicionamento diferente da ramificação. Olha aqui, dois álcools de novo com a fórmula molecular C5H12O, portanto dois isômeros. E aqui você está vendo que o que difere de uma para outra é o posicionamento dessa ramificação que é um metil. Então aqui nós temos um metil que está na posição 2. Aqui nós temos um metil que está na posição 3. Diferente posicionamento de uma ramificação. E agora o nosso último caso, uma isomeria de posição que tem a ver com o posicionamento da insaturação. Lembra que insaturação é ligação dupla ou tripla? Olha aqui, tenho dois ácidos carboxílicos, fórmula C4H6O2, dois isômeros. O que vai mudar aqui? A gente tem carbono 1, aqui a gente vai ter uma dupla ligação no carbono de número 2 e aqui uma dupla ligação no carbono de número 3. Posição 2 e posição 3 da dupla ligação ou da tripla ligação configura, portanto, uma isomeria de posição com relação à insaturação. Coisa bonita de Jesus, dá uma olhada na isomeria de cadeia. Isômero sempre tem mesma fórmula molecular. O que vai ser diferente aqui dos isômeros de cadeia? O que vai mudar vai ser a forma como a gente vai classificar a cadeia. Lembra daquela parte da química orgânica que é super legal, que você tem que ficar fazendo classificação de cadeia? Então uma cadeia pode ser saturada ou insaturada, pode ser homogênea ou heterogênea, pode ser cíclica ou acíclica. Lembra de tudo isso? Aqui a gente vai usar isso aqui, porque olha só, dá uma olhada nesse composto C3H6. Isso foi o que eu coloquei para você de exemplo lá quando eu expliquei o que era isomeria. Dá uma olhada. Aqui a gente tem dois compostos com essa fórmula aqui. Esse composto é um composto que é cíclico, tem uma estrutura de ciclo e não tem ligações duplas ou triplas, ou seja, é um composto saturado. Esse composto aqui de baixo é um composto que é linear ou acíclico e tem uma ligação dupla aqui, portanto é um composto insaturado. Então, mesma fórmula molecular, diferentes classificações de cadeia. Dá uma olhada nesse aqui agora, que é um outro tipo de isomeria de cadeia. A gente tem composto C4H10, que pode se apresentar com essas duas formas aqui. Aqui a gente tem um hidrocarboneto que é ramificado. A gente tem essa ramificação aqui que é um metil. Ao mesmo tempo, esse hidrocarboneto aqui é um hidrocarboneto que é não ramificado. Então, se você olha para os dois compostos, tem a mesma fórmula molecular, mas você classifica as cadeias de forma diferente, então é porque eles são isômeros de cadeia. Lindo! Chegamos aqui ao nosso primeiro caso especial, que é a metameria. Veja bem, a metameria é um caso especial porque ele nada mais é do que uma isomeria de posição. Só que a gente viu isomeria de posição pensando em posição de insaturação, posição de grupo funcional ou posição de ramificação. Nesse caso aqui, é uma nova isomeria em que a posição que vai ser diferente vai ser a do heteroátomo. Lembra que heteroátomo é um átomo que está entre carbonos que não é carbono. Então, olha aqui, tenho dois compostos de fórmula C4H10O, dois éteres com essa fórmula. Olha só, aqui eu localizo o oxigênio entre 2 carbonos e 2 carbonos. Aqui eu localizo o oxigênio entre 1 carbono e 3 carbonos. Olha o que acontece com o nome. Aqui a gente tem etoxietano, aqui a gente tem metoxipropano. Filho, isso aqui nada mais é do que um tipo especial de isomeria de posição. A diferença é que a posição que vai diferir vai ser do heteroátomo. Quando isso acontecer, você vai dar o nome de metameria. Chocou? Chegamos no último caso. Presta atenção.
Tautomeria trata-se da isomeria especial de função. O que isso significa? Lembra da isomeria de função? Dois compostos de mesma fórmula molecular, porém de funções diferentes. Isomeria de função. Aqui é a mesma coisa, ó, um aldeído com o enol, ou aqui uma cetona com o enol. Duas substâncias de mesma fórmula molecular, porém de diferentes funções. Qual que é a diferença aqui? Qual que é o pulo do gato? A questão é que esta função aqui está em equilíbrio químico com essa função. Lembra comigo que o equilíbrio químico é um estado em que existe uma reação de ida e de volta. Então a gente tem o aldeído se transformando em enol e o enol se transformando em aldeído. Isso aqui é uma coisa dinâmica. Então você tem no mesmo recipiente as duas funções, os dois compostos. É por isso que isso aqui é considerado um caso especial de isomeria de função. Coloquei para você os dois tipos de tautomeria que são os mais importantes que vão cair. Tautomeria aldoenólica e tautomeria cetoenólica. O que é isso? Que nomes absurdos são esses? Presta atenção. A aldoenólica é quando você tem um equilíbrio químico entre um aldeído e um enol. Tautomeria cetoenólica é quando você tem um equilíbrio químico entre uma cetona e um enol. Filho, presta atenção, eu preciso que você me ajude e faça a sua inscrição no meu canal, eu preciso que você me ajude e dê uma curtida na minha página e eu preciso que você venha e me adicione no Insta e no Facebook. Se você fizer isso, a gente vai continuar conversando, a gente pode continuar fazendo vídeo e eu vou postar a próxima aula de isomeria, que pega isomeria ótica e isomeria geométrica, se o vídeo atingir 800 visualizações. Se não atingir, eu vou postar também, mas é bom que atinja, tá bom? Então, ó, espero você nessas redes aqui e a gente vai se falando. Um abraço!